quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou ler essa questão como um todo. Por quê? Lembra que eu disse que você tem que ter estratégia de prova? E a estratégia de prova se baseia em identificar o grau de dificuldade das questões. E, basicamente, o que é que diferencia uma questão fácil de uma questão média? Presta muita atenção. Isso aqui facilita muito sua vida, porque no segundo dia é um dia teoricamente cansativo, porque você vai ter muita conta para fazer. Não só da parte de matemática, mas na parte de física, na parte de química, muitas vezes tem cálculo para fazer. E essa questão é uma questão que você entende. Você entende sem problema nenhum. E pelo fato de você entender, você faz essa questão. Só que como é uma questão inédita, tem detalhes que você não conhece, você vai perder muito tempo. E como é que você consegue perceber que você vai perder muito tempo? E por esse motivo dela ser uma questão que você entende, mas que você demora muito tempo, ela é considerada média. Olha para cá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Já dá para perceber que tem várias informações. Você tem a distância, né? Para onde você quer chegar. Ele está falando da capacidade da moto em função da distância percorrida e a capacidade do tanque da moto. Então já tem 3 informações, na verdade 4 informações. Só que você não sabe ainda como é que você vai usar. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para abastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Então, mais uma informação. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta, ambas nesse mesmo posto Estrela, tá? No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino, ou seja, quando ele chegar na cidade, ele não vai chegar e voltar, né? Não faz sentido. Ele vai chegar na cidade e pela cidade ele vai percorrer mais 200 quilômetros, certo? Agora pergunta, a quantidade mínima de combustível em litro que o motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... A história é a seguinte, você leu essa questão e percebeu que tem um bocado de conta, sabe o que você vai fazer na hora? Colocar um M aqui e pular. Porque uma questão dessa, quando você vê pela primeira vez, você gasta pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos. Por quê? Porque você se atrapalha com muito detalhe. Ela não é uma questão difícil. Por quê? É uma questão de matemática que está nesse fundamental. Entretanto, tem tantos detalhes. E pelo fato de ter tantos detalhes, significa que você vai perder tempo nela. Faz sentido você perder tempo nesse tipo de questão? Faz sentido? Não, porque tem outras 44 questões para você fazer. Ou seja, você tem que encontrar as questões que prioritariamente vão fazer você chegar no 800 mais ou muito perto dos 800 mais sem tanto esforço. Só para você ter ideia, esse aqui é um spoiler que eu não devia estar dizendo, mas eu vou dizer porque eu vou detalhar isso quinta-feira. Na grande sacada. Com 15 acertos. 15 acertos. Ouviu? 15 acertos. No Enem 2022,
Teve um abençoado que tirou 707 pontos. Com 15 significa que ele errou 30. Ou esse cara é muito sortudo de ter chutado e acertado as 15 mais fáceis da prova e as 15 que tiveram mais acertos nacionalmente, ou essa pessoa tinha um plano estratégico muito claro, que é o gasto de energia mínimo para a maior nota possível. E isso é o que vocês precisam fazer. Então, uma questão dessa você faz. Você faz sem sombra de dúvidas. Só que você perde muito tempo. Então, por isso que é aconselhável, é interessante que você identifique essas questões que tem muito cálculo para fazer e você deixe para fazer no final. Às vezes, até uma questão que é considerada difícil, que você faz rápido, você faz. Por quê? Porque você faz rápido. E coloca na mente, quanto mais acertos você tiver, maior vai ser sua nota. Ponto. O que não pode é você, por exemplo, nas últimas 10 questões você ter chutado as 10 porque não deu tempo e dessas 10 tem as 6 mais fáceis da prova. Sabe o que acontece com sua nota? Ó, ela baixa sistematicamente. E é isso que você quer? Eu acho que não. Não é isso? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, né? Bom, vamos lá. Qualquer dúvida vocês deixam aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Vamos lá. A história é a seguinte, inicialmente, vamos supor, vamos fazer um desenho aqui só para ilustrar, tá? Ele está aqui e quer chegar aqui e a distância é de 500 quilômetros, tá? Só que quando ele chega na cidade B, ele vai percorrer mais 200 quilômetros para fazer não sei o que e depois voltar. Só que nesse meio tempo, entre saindo de onde ele está até chegar onde ele quer, que é na cidade B, ele faz o primeiro reabastecimento aqui. Ó. E esse reabastecimento é no posto Estrela, que fica a 80 quilômetros de onde ele quer chegar. Ou seja, se ficar a 80 quilômetros de onde ele quer chegar, significa que de onde ele saiu até o posto Estrela, ele já percorreu 420 quilômetros. Tá? Então a história é a seguinte, ele sai de onde ele está, no ponto A, chega até o posto Estrela, ele vai reabastecer a quantidade necessária para chegar até a cidade, percorrer mais 200 quilômetros e depois voltar. Ou seja, ele quer combustível necessário para percorrer tudo isso, tá? E a pergunta é, quanto de combustível ele vai precisar colocar na viagem de ida para conseguir isso, tá? Aí você vai para os dados da questão. Ele diz que com 5 litros, certo? Ele consegue percorrer o quê? 100 quilômetros. Tá? Só que para ele sair da cidade A e chegar até o posto Estrela, ele precisa percorrer 420 quilômetros. Aí a pergunta é, quantos litros ele vai gastar? X. E é o que eu quero saber. Tá? Então o primeiro passo é fazer essa continha aqui. Ó. E essa continha você vai verificar que vai ficar igual a 21 litros. Tá? É só fazer a multiplicação cruzada, não tem erro. Ou seja, para ele sair de onde ele está e chegar no posto Estrela, ele gasta 21 litros. Só que a questão diz que a capacidade do tanque é de quanto? De 22. Ou seja, sobrou 1 litro aí. Não é isso? Então esse 1 litro vai fazer toda a diferença para você responder essa questão. Por quê? Quando ele chega no posto E, significa que ele vai percorrer mais 80 para chegar na cidade, mais 200 pela cidade, ou seja, mais 280, e mais 80 para voltar. Ou seja, depois que ele passar pelo posto Estrela, ele vai percorrer 80 mais 200 mais 80, ou seja, 80 mais 80 dá 160, 160 mais 200 dá 360. Ou seja, quando ele passar do posto Estrela, ele vai percorrer mais
360 quilômetros. E exatamente a gente vai fazer conta com esse 360 quilômetros, tá? Então, ó, o que é que a questão disse, ó? Com 5 litros percorre 100 quilômetros. Só que ele vai percorrer mais 360 quilômetros. Quanto de combustível ele vai precisar? Vou chamar aqui de Y, só para mudar, tá? Faz as contas sem erro e você vai perceber que Y é igual a 18 litros. Ou seja, ele vai precisar de 18 litros. Aí você vai lá e marca a letra D e erra. Porque você não se atentou ao detalhe. Quando ele chegou no posto Estrela, ainda tinha 1 litro. Se ele ainda tinha 1 litro e ele vai precisar de 18 litros para fazer todo esse percurso de ir até a cidade, percorrer 200 e depois voltar, ou seja, ele precisa de 18, mas ele já tem 1, significa que ele vai precisar reabastecer quanto? Ele vai precisar reabastecer mais 17. Por quê? 18 menos 1. Ou seja, quando ele chegar no posto Estrela, ele tem que colocar mais 17 litros.